Graça e paz, queridos, amém? Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui nessa noite e na certeza de que Deus está no meio do seu povo. Nós somos um povo privilegiado por ser chamado pelo Senhor para viver um tempo na presença dEle aqui nessa terra. Quando eu escuto testemunhos desse, como o do João Paulo, a gente se depara com a fidelidade do Senhor nas mínimas coisas. Às vezes nós queremos perceber de Deus apenas aquelas coisas que têm uma dimensão e uma proporção maior, que chame mais atenção. Mas Deus está agindo nos mínimos detalhes da nossa vida. A partir do momento que nós abrimos os olhos pela manhã, Deus já começa a agir a partir dali. Ele está nos concedendo a vida. Por isso que o coração do crente precisa ser um coração grato. Reconhecer a ação de Deus em todos os detalhes, em todos os momentos. E eu fico muito feliz, irmãos, de poder estar compartilhando a palavra do Senhor nessa noite. Nós tivemos ausente, acho que 2 domingos. Passamos um período de recesso, de férias da empresa e também descansando assim como João Paulo. Descansando, dando um tempo para a cabeça, para pensar, para refletir de como nós iremos conduzir esse ano de 2023 na presença do Senhor e sendo desafiado por Deus para dar o nosso melhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus nos dá a oportunidade de usufruir dessa vida. E nós não podemos desperdiçá-la com qualquer coisa, de qualquer jeito. Nós temos que gastar ela toda na obra e no propósito de Deus aqui nessa terra. Amém? Então, se você talvez esteja preocupado como vai ser o ano, com tantos acontecimentos aí fora, descansa no Senhor e faz a obra dEle. Se envolve no propósito de Deus. Agarra para valer no arado, dá o seu melhor para Deus. Somente isso vai prevalecer na nossa vida, irmãos. As outras coisas vão se perder pelo tempo, mas aqueles que confiam no Senhor, como diz o texto sagrado, renovarão as suas forças. E nós estamos nessa noite com esse sentimento de poder mergulhar na palavra de Deus, não apenas para descobrir acerca da nossa vida e daquilo que nós podemos aplicar na nossa vida, na nossa caminhada, mas muito mais do que isso, é tornar a nossa vida uma prática de louvor e de adoração a Deus. Do contrário, tudo faz sentido e não passa de religião. Para nós temos que viver algo autêntico na presença do Senhor. Tem sido trabalhado nas terças-feiras aqui o livro de Josué, numa série de mensagens pregada pelo pastor Alex e alguns outros irmãos. E hoje à noite Deus colocou o meu coração e aquilo que eu tenho para compartilhar com os irmãos sobre passos para um milagre. Passos para um milagre. No livro de Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13, você pode abrir a sua Bíblia comigo, e nós vamos discorrer por esse texto, e eu peço para que você permaneça com a palavra de Deus aberta aí. Se você trouxe uma caneta, um lápis para grifar os textos, aqueles que te chamam a atenção, faça isso. E nós vamos caminhar por esses minutos que o Senhor nos concede nessa noite, trabalhando
essa temática. Eu quero que a gente pense a partir dessa premissa. A compreensão do milagre de uma forma bíblica e clara para nós. Talvez ao longo da nossa caminhada nós fomos aprendendo acerca dessa temática e de alguma forma nós aplicamos ela de forma equivocada na nossa vida. E por isso não conseguimos usufruir daquilo que é o verdadeiro milagre de Deus na nossa vida. E esse milagre, esse desenvolver de Deus, essa ação sobrenatural do Senhor na minha vida e na sua vida, ela parte do conhecimento que eu tenho da palavra. Porque do contrário, eu terei a minha própria definição de milagre. Mas quando eu corro para as Escrituras Sagradas, eu me deparo com algo muito mais profundo do que aquilo que eu posso imaginar. Milagre é poder sobrenatural de Deus no meio da igreja. E viver isso é uma máxima para nós. Talvez a igreja do tempo atual não tenha vivido os milagres que Deus tem para ser liberado sobre o seu povo. Mas por que isso não acontece? Talvez por conta do comportamento de muitos de nós, que não absorvemos na realidade mais profunda e mais coerente, mais clara, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que se torne prática na nossa vida. Não seja uma informação apenas que está arquivada na nossa mente, e que a gente lança a mão dela todas as vezes que a gente precisa, não, mas que ela passa a ser víscera, veia, sangue, coração, pulsando dentro de nós, e em cada passo que eu der, a mão de Deus, o milagre do Senhor está acontecendo nas nossas vidas. Essa é a convicção daqueles que servem ao Senhor. Então, tomar água para nós é milagre de Deus, porque é providência do Senhor, é ação de Deus. E estar de pé nessa noite é milagre de Deus, é a graça do Senhor segurando as nossas vidas a todos os momentos. Então, quando a gente começa a perceber isso, cada passo da nossa vida e cada decisão começa a ter outro sentido. Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui vagando como um andarilho perdido que não tem para onde ir, não. Eu sei a quem eu tenho servido, e o Deus que contempla a minha vida está com as suas mãos estendidas sobre nós. Essa é a caminhada do verdadeiro cristão, que não tem a sua vida vazia, preocupado com aquilo que pode acontecer amanhã, mas descansa em Deus, sabendo que fazendo a sua parte, Deus continua agindo no nosso meio poderosamente. Palavra de Deus, o texto diz o seguinte: estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estais a nosso favor, ou a favor de nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué perguntou-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Então, o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Quando a gente olha para a história de Josué, nós vamos ler em todo o livro de Josué e vamos nos deparar com vários episódios relacionados ao sobrenatural de Deus acontecendo. Coisas que, uma vez que lemos e identificamos, percebemos de forma notória a ação poderosa de Deus na vida de um homem. E isso acontece por diversas vezes ao decorrer de todo o livro de Josué. Mas eu preciso lançar mão nessa noite do capítulo de número 1, para que nós venhamos compreender
a raiz do sobrenatural acontecendo na vida de um homem. E se você vai comigo nesse texto, porque a compreensão do milagre que acontece na vida de Josué, ele parte dessa visão clara de quem é Deus, dessa clareza, dessa compreensão, desse relacionamento, dessa vivência. Porque os irmãos sabem que Josué caminhava desde muito novo com Moisés, e o objetivo era treinar Josué para que assumisse o cargo de Moisés após a sua morte. Nós conhecemos a história que Moisés atravessou o povo do deserto, mas Deus o proibiu de entrar na terra que mana leite e mel. Por conta disso, Moisés parte para o Senhor, e aquele que haveria de suceder Moisés seria o jovem Josué, que foi treinado ao longo de todo esse tempo, ao lado do seu mentor, ensinado nas experiências que ele pudesse ter com Deus, para que ele pudesse absorver, mas não apenas isso, ter intimidade com Deus, ao ponto de colocar em prática na sua vida, de forma tão verdadeira e real, que fez com que Deus o convocasse antes de Moisés falecer. Deus chama Moisés e explica para ele como seria toda a estratégia dessa sucessão, daquele que haveria de assumir o lugar de Moisés. Essa história, nós vamos nos deparar, irmãos, com a preparação para algo muito maior que estava para acontecer na vida daquele homem. Eu preciso dizer para os irmãos que a característica de Moisés e de Josué eram completamente diferentes um do outro. Moisés era um homem um pouco mais calmo, de mais diálogo, mais compassivo, talvez um pouco mais diplomata, porque sabia tratar de muitos problemas mais críticos. Embora ele tivesse dificuldade na fala, ele conseguia, com seu jeito manso, conduzir várias situações ao longo do seu ministério ou da sua liderança com o povo de Israel. Ao contrário de Josué, nos faz entender que ali estava um homem de guerra, um batalhador, um guerreiro, uma postura de um homem valente que partia para o combate, e suas decisões eram muito incisivas. Talvez por conta disso, eu preciso conjecturar na mais profunda limitação que é minha mesmo. Deus convoca a esse homem chamado Josué para uma missão mais difícil do que a de Moisés, que exigiria uma postura diferente. Vocês conseguem entender isso? E aí, Moisés é colhido pelo Senhor, e agora Josué assume o cargo. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é a convocação desse homem, feita pelo próprio Deus. Versículo de número 2 do capítulo 1 do livro de Josué: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Deus convoca Josué para completar a missão iniciada por Moisés. Nos faz entender que esse diálogo, que essa construção de Deus na vida de um homem, é porque algo muito maior estava para acontecer. Eu preciso aprender algo nessa lição, nesse primeiro texto lido por mim, que quando nós temos intimidade com Deus, Deus irá se revelar para que o seu milagre aconteça nas nossas vidas, e nós conseguimos enxergar a vida com o olhar de Deus e não com o nosso. Deus estabelece critérios para uma vida de milagre com Josué. Não era uma vida mesquinha nem medíocre. O próprio Deus está chamando
este homem para viver uma vida de milagres. Talvez, queridos, a nossa vida comece a perder o sentido. Talvez a nossa vida se limite apenas às nossas reuniões na igreja. Talvez a nossa caminhada cristã tenha se esvaído de força e nós não conseguimos ter uma vida fluente na presença de Deus. Talvez por conta da falta de intimidade com Ele. Porque uma vez que nós conhecemos ao Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra, nós conseguimos olhar para Ele e dizer: Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Ele é poderoso, estabelece critérios para que a vida de Josué seja uma vida de milagre. No verso de número 3 do capítulo 1, Deus deixa muito claro que Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Todo lugar que pisar, diz o texto, a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele está reavivando, reacendendo, reafirmando a promessa que ele fez a Moisés. Ele disse, como eu disse para Moisés, que ia dar todos os lugares que você colocar a planta do pé. Eu repito para você a mesma coisa: vou dar a você todos os lugares com que você pise a planta do vosso pé. Deus irá cumprir. Deus, queridos, assume um compromisso importante com aquele homem. No verso de número 5 ele diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Deus assume um compromisso. Eu preciso abrir um parêntese aqui para dizer para nós, para todos nós nessa noite, que Deus escolheu a cada um de nós. A palavra diz que nós não temos a capacidade de escolher Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, olhou dos céus e nos chamou pelo nome, nos tirou do lamaçal do pecado, para viver uma vida de milagres. Ele reafirma o compromisso que estará conosco até a consumação dos séculos. Deus zela, queridos, pela sua palavra. No verso de número 17 do capítulo 1, a palavra diz: apenas esforça-te e sê corajoso. Ora, queridos, Deus fará tudo o que for impossível para nós, mas aquilo que é a minha parte, aquilo que é possível, já é desenvolvido pelo Espírito em cada um de nós. E eu preciso entender que o esforço e a coragem eu posso desenvolver na minha vida. Deus está dizendo para Josué: seja corajoso e se esforce. Tem gente que quer milagre, mas espera sentado. Não tem esforço, não tem coragem, não tem atitude. Não dá um passo, não é proativo, não tem visão, é apático, olha para a vida sem brilho, é azedo com a vida, porque não consegue desenvolver a coragem e o esforço que o Espírito Santo habita em cada um de nós e pode fazer isso através das nossas vidas. Tem crente parado no tempo, queridos. Tem crente olhando sem entender o que está acontecendo e muitas das vezes engodado com tudo que está envolvido nesse mundo. Mas a palavra de Deus para Josué foi dizer para ele: tem duas coisas que você pode fazer: esforçar e desenvolver a coragem em você. E ele prossegue dizendo: cuidando de obedecer toda a lei. Só metade da lei? Só uma parte da lei? Só alguns pontos da lei? Não, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela,
nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido onde quer que andares. Querido, nós queremos milagres, mas nós não obedecemos a palavra de Deus. O texto nos diz que nós seremos bem-sucedidos por onde quer que andarmos. Mas a prerrogativa, mas o que vem antes é: obedeça à lei, obedeça à palavra. Crente que obedece à palavra, querido, ele tem uma visão diferente da vida. Ele toma decisões diferentes. Por isso é que ele é bem sucedido. O que aconteceu com Josué, para que isso desenvolvesse na vida dele, foi essa compreensão. É o próprio Deus que está dizendo para um homem mortal e pecador como nós. Deus pode estar dizendo para mim e para você nessa noite: você ainda não foi bem sucedido em muitas das áreas da sua vida, porque você não obedece a palavra. Seu casamento talvez esteja indo a pique, porque você não coloca Deus no centro de todas as coisas. Talvez as decisões que você toma na sua empresa, com seus filhos, não tem dado certo, porque você não tem colocado a palavra de Deus. Bem-sucedido. A lei, querido, do Senhor precisava fazer parte da vida de Josué. Às vezes a gente se depara com muitos dos irmãos que trata a Bíblia Sagrada apenas como um acessório para levar para a igreja, mas que não tem na palavra de Deus a fé de que o que está escrito, as promessas que estão na sua palavra, foi o próprio Deus que inspirou homens para que isso fosse desenvolvido e chegasse a todos nós, e para que a sua igreja se alimentasse dessa palavra. Josué viveu milagres porque a vida dele era uma vida regida, conduzida, direcionada pela lei do Senhor. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo de número 1, verso 2, os irmãos conhecem. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como respirar, é como tomar água, é vital para a nossa vida como cristão. Muitas das vezes os nossos espíritos ficam raquíticos, nossa alma fica abatida, não conseguimos contemplar a grandeza de Deus, porque estamos raquíticos espiritualmente, por não nos alimentarmos da palavra. Usamos a Bíblia talvez, muitas das vezes, apenas como um amuleto. Não aplicamos as verdades sagradas no nosso coração e vivemos uma vida mesquinha, medíocre. Josué vivia milagres, porque o estilo de vida dele era a palavra. Deus deixa muito claro para Josué que ele deveria confiar. Não apenas isso, se esforçar, ser corajoso e aprender a lidar com medo. No verso de número 19, no verso de número 9 do capítulo 1, o texto nos diz: não te ordenei isso, esforça-te e ser corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Na vida de muita gente isso virou jargão. Virou jargão. Deus está contigo, irmão. Virou jargão. Virou um jargão do evangeliquez, da moçada da internet. Eu creio que Ele está comigo. Você crê?
Você crê que Ele está na sua vida, que Ele está na sua família, que Ele está agindo no seu coração, na sua história. Deus está contigo. Deus falou para o próprio Josué: eu estarei contigo por onde quer que andares. Às vezes nós somos bombardeados pelo sentimento de dúvida, de dizer: será? Será? Por que eu estou vivendo essa escuridão na minha vida? Por que as portas estão se fechando para mim? Por que os males têm me alcançado? Por que a lágrima tem sido cada vez mais quente no meu rosto? Por que a dor alcança o meu coração? Será que Deus está comigo? A diferença não está aí, querido. A diferença é, apesar de tudo isso, nós sabemos que a sua mão tem sustentado as nossas vidas. E isso é ter uma visão de milagres acontecendo todo dia. Porque vai desenvolvendo em cada um de nós, como desenvolveu em Josué, um sentimento profundo de gratidão a Deus. E cada vez que eu glorifico a Deus, na dor, no sofrimento, na lágrima, na escuridão, mais eu sinto a mão de Deus agindo nas nossas vidas. Quem já experimentou isso sabe do que eu estou falando. Glorificar a Deus na hora da dor. Deus visita de forma sobrenatural as nossas vidas. E o milagre de Deus, a ação sobrenatural de Deus, ela acontece no âmbito espiritual, e isso é desenvolvido nas nossas vidas. Portanto, querido, toda a experiência que eu tenho com Deus são de milagres e de poder. Tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós entendemos que há um Deus organizando todas as coisas. E a palavra confiar, descansar, esperar, dá um sentido de confiar em movimento. Confiar enquanto eu faço a minha parte. Confiar enquanto eu desenvolvo os talentos que Deus me deu. Não é confiar nem descansar armando uma rede. Não, é confiar e é fazer a sua parte, é acordar cedo, é continuar na labuta, é dar o seu melhor, porque você sabe que Deus está cuidando de todas as coisas na sua vida. Eu destaquei aqui alguns pontos de atitude de Josué, que precederam os milagres na sua vida e na vida do povo que ele conduzia. Que possamos, nessa noite, aplicar uma porção dessa palavra nos nossos corações. Não permitir que a gente passe daquela porta e não leve absolutamente nada conosco, que possa trazer mudança do nosso caráter, da nossa vida, das nossas decisões. Mas permitir que o Espírito fale muito forte a nossa alma, ao ponto de enxergar as coisas de Deus nas pequenas coisas e perceber a ação dEle todo o tempo na nossa vida. Deus continua vivo. O Deus de Josué está aqui nessa noite. Não é só para resolver os nossos problemas. Está aqui nos chamando para viver um tempo de milagre com Ele, mesmo no meio do deserto e da dor. O Deus de Josué, o Deus vivo, soberano, está aqui nessa noite, não apenas para a gente levar as nossas demandas para Ele, e dizer: Deus, como se fosse um gênio de uma lâmpada, que nós espergamos e Ele aparece, e nós fazemos 3 pedidos. Não, não é esse Deus. O Deus que nós servimos é o Deus que criou os céus e a terra. É aquele que se fez carne e morreu por nós. É esse Deus que nós glorificamos nessa noite.
Chega de viver uma vida, irmãos, na superficialidade, usando as coisas como moleta da vida para se segurar. Mergulha em Deus, mergulha em Deus, mergulha em Deus. Ele tem muito mais para trabalhar nas nossas vidas. E aí, o reflexo disso tudo vai ser na tua família, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, por onde quer que você esteja ou passe, Deus estará agindo na sua vida e através de você. Atitudes que precedem o milagre, atitudes que vão nos levar a decisões importantes de mudança na nossa vida, a partir do olhar que temos para a vida desse homem que foi convocado pelo próprio Deus. Deus chamou Moisés e disse: eu quero esse garoto. Parafraseando o texto, ele chama e diz: Moisés, separa ele, treina ele, cuida dele, porque vai chegar um tempo onde ele vai assumir. Deus não quer o seu povo vivendo uma vida medíocre. Deus não quer. E aqui eu não estou falando de prosperidade financeira, não. Eu estou falando de vida espiritual. Deus não quer um crentezinho que pegue na Bíblia só para vir para a igreja, não. Deus não quer um crentezinho que ore dentro do ônibus, não. Deus não quer apenas isso de nós, não. Deus quer que você entre dentro do quarto, feche a porta e fale a Deus em secreto, porque o teu Pai em secreto vai te responder. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você passa lendo a palavra? Se você colocar no termômetro da sua vida, na balança da sua rotina diária, aonde Deus está nas tuas prioridades, você vai viver uma vida medíocre sempre. Você pode ganhar milhões de reais, de nada vai valer, porque você vai continuar vazio. Porque você tem uma vida medíocre, de só vir para a igreja, ir para casa e acabou. Deus nos chama para viver um tempo de milagres. Eu tenho uma palavra para você, jovem. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 17 anos. De verdade. Mas eu nasci no lar cristão. Aos 12 anos eu me desviei. Na verdade, eu nunca tinha tido um encontro autêntico com o Senhor. Minha mãe, minha família por parte de mãe, todos da Assembleia de Deus. Meu avô foi missionário na década de 50, implantou várias igrejas, veio do Belém do Pará, em cima de um caminhão para pregar e implantar igrejas aqui no Ceará. Mas um dia eu me desviei. E o que eu quero dizer para você, jovem, é que a época em que eu me desviei não era como de hoje. Hoje, o diabo tem várias estratégias para roubar a sua fé. Várias! Se você quer uma vida medíocre, sem milagre, vazia, de estar aqui apenas por estar, Deus está dizendo para você nessa noite: seja como Josué, e você vai experimentar os melhores dias da sua vida aqui nesse lugar. Então, jovem, alerta, se liga. Não estou aqui jogando carapuça, nem indireta, não é nada disso. Eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Porque Deus vai levantar um grande exército. Ele está voltando. Ele está voltando. Primeira coisa que eu quero destacar nessa noite. E não pense os senhores e senhoras irmãos, que eu não tenho um problema em casa com os meus também. Choques. De querer mostrar para eles, principalmente para o meu filho,
que ele precisa amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. E eu sei, com conhecimento de causa, que essa geração é a geração mais superficial do Evangelho dos nossos tempos. Mas não adianta dizer para mim que não é, porque é. Vidas rasteiras, medíocres, sem leitura bíblica, nem aprofundamento nas Escrituras, vivem de oba-oba. Desculpa, mas Deus está mandando falar. Vai brigar com ele. Deus não quer isso para você. Deus tem coisa muito melhor. Você está bebendo de uma cisternazinha pequena, quando Deus tem uma cachoeira para derramar na tua vida. Primeira coisa que eu identifico na vida de Josué, é que Deus estabelece uma aliança com o povo. Não há milagres sem aliança. Capítulo 5, verso 2, diz a palavra: naquele tempo o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. O israelita havia sido circuncidado no início, quando eles entraram no deserto por 40 anos. Muitos morreram nesse percurso. Os que sobreviveram não tinham sido circuncidados. Deus vai e levanta Josué para reafirmar a aliança. Para haver milagre na nossa vida, precisamos consertar a aliança com Deus. Esse é um preparo completamente espiritual que ninguém pode fazer, só cada um de nós. A circuncisão, querido, ela concedia o direito de participar da bênção concreta, do concerto com Deus. E aponta exatamente para isso, porque Gênesis capítulo 17, verso 11, o texto diz: farei a circuncisão na pele do prepúcio, este será o sinal da aliança entre mim e vós. Aliança. Era ainda um sinal também de submissão. Embora o povo de Deus já estivesse na terra prometida, queridos, ainda era necessário o preparo espiritual através da circuncisão e da festa da Páscoa. Talvez nossas vidas espirituais estejam precisando de um conserto, de um ajuste, de retornar à aliança, de refazer a aliança, de consertar os erros, de nos submeter à vontade de Deus. Talvez o que mais tem imperado na nossa vida é a nossa própria vontade. Por isso, o milagre de Deus tem estado tão ausente no meio da igreja. Segunda coisa que eu identifico nesse texto, é que o Senhor restaura e tira a humilhação quando o povo se arrepende. Deus é Deus de restauração. Deus não abre mão dos seus. Ele está pronto a restaurar o seu povo, a sua igreja, a partir do momento que se entrega, se converte e abre o seu coração, entregando e arrependido, para que Deus venha com a sua restauração. No verso 8 ao 9 o texto diz: e depois de todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chamará Gilgal até o dia de hoje. Gilgal se transformou no QG de Josué. Lá ele reunia o povo e era tratado e discipulava a cada um deles. Sabe por quê? Porque Deus sarou aquele povo que se arrependeu. Não há como ter milagre na nossa vida se não buscarmos a restauração de Deus, para que nós possamos entender o processo e colocar em práticas na nossa vida. Sair do campo da teoria e termos uma vida de profundidade com Deus. Por 40 anos nós sabemos da história, o povo, queridos, desobedecia ao Senhor. No capítulo de número 5, no verso de número 6, o texto diz: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até
se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais. Dá-nos a terra que emana leite e mel. No Salmo de número 95, no verso 10, até a palavra diz: durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos, por isso jurei a minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Eu preciso entender, queridos, que Deus está pronto para restaurar a nossa vida, para viver um tempo de milagre. Ficar na mesmice não permitirá que a gente contemple aquilo que Deus tem para revelar a cada um de nós. Então eu identifico aquilo que está errado na minha vida. O Espírito Santo me orienta a decisão que eu preciso tomar. E aí eu corro para os braços daquele que restaura corações. Isso é um ato de atitude corajosa, porque uma vez que o povo fez isso, Deus veio com a sua restauração e um milagre veio sobre aquele povo. Quem pode fazer isso? Efésios capítulo de número 2, verso 11, diz a palavra: portanto lembrai-vos do que no passado vos gentil por natureza, chamados de circuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós, antes estava longe, viestes para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando paredes de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Ele está aqui nessa noite para restaurar as nossas vidas. E termos uma vida de milagres. E termos uma vida na presença do Senhor. E termos uma vida de contemplação da beleza do Evangelho sendo desenvolvida nas nossas vidas, assim como foi em Josué. E em último lugar, o tempo não me permite. Ainda tinha algumas coisas para falar. Deus prepara Josué para o milagre. Ele vai, querido, preparar cada um de nós. Aqueles que estiverem atentos vão perceber que no reino espiritual as coisas estão acontecendo. Enquanto eu falo, cadeias podem estarem se quebrando. Ouvidos podem estar atentos. Mente pode estar disponível ao tratamento de Deus, à cura do Senhor, para a compreensão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas talvez ouvidos estejam fechados, mentes estejam cauterizadas, olhar para a vida esteja cheia de críticas consigo mesmo e com tudo em volta. Talvez estejamos, muitos de nós, envolvidos pelo sentimento de desculpas contínuas para tudo. E aí, criamos um bloqueio, uma barreira, para enxergar o que Deus está fazendo no meio da igreja. No texto que nós lemos na abertura, versículo de número 13 do capítulo 5, a palavra nos ensina coisa importante, e eu encerro por aqui. Estando Josué perto de Jericó, Jericó era o próximo passo. Eles iriam se organizar para derrubar a muralha. Deus havia de orientá-los como seria. Mas o que é tremendo nesse texto, o que me fascina nesse texto,
é o trecho que nós lemos. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou diante dele, estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Um homem de pé, visto apenas por Josué, desembainhada a sua espada, segurando na mão. Josué se aproximou dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Josué não tinha entendido a priori qual a missão daquele homem, e a interpretação foi humana, de enxergar um ser, um homem diante dele, com uma espada desembainhada em sua mão, e ele define como sendo alguém que poderia estar a favor e que poderia ser inimigo. Mas a resposta do anjo é profunda. Ele respondeu: nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Ao reconhecer que aquele homem vinha da parte de Deus, ele toma a postura de um servo, e se humilha diante dele, e pergunta o que ele traz como ordem para aquele servo. Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Vocês lembram que nesse texto, nessa última parte, a mesma proposta foi feita para Moisés. Nos faz entender, irmãos, que o milagre não para aqueles que estão envolvidos com o projeto de Deus. E quando eu reconheço a presença de Deus e tomo uma postura de servo, Deus manifesta a sua graça e o seu milagre nas nossas vidas. O Senhor disse a Josué: entrego na tua mão Jericó, o seu rei e seus guerreiros. Deus entregou na mão de Josué uma cidade com seus reis e os seus guerreiros. Eu quero fechar nessa noite com a seguinte reflexão: enquanto eu não entender que eu fui escolhido por Deus para uma missão, para desenvolver algo aqui nessa terra, que eu não posso de maneira nenhuma fugir disso. Todas as vezes que eu substituo essa missão, eu sempre estarei vazio. Mas quando eu entendo a ação de Deus nessa missão, eu reconheço a sua presença e me submeto a ela. E com isso, o Senhor entrega nas nossas mãos o seu milagre. Queridos, não queremos milagres estrondosos. Deus está fazendo um milagre agora. Qual é o milagre? Da sua palavra viva e poderosa, alimentando a mim e a você. Então nessa noite, que nós possamos ir para casa pensando assim:
que Deus vai se manifestar, que eu preciso estar sensível para vê-lo, e uma vez que eu me enxergo Deus na ação da minha vida, eu me submeto como servo dele, e ele entrega aquilo que tem para entregar nas minhas mãos, nas nossas mãos, para que a missão seja cumprida. Josué convoca o povo, segue a orientação de Deus cabalmente, rigorosamente, derruba as muralhas de Jericó, se apossa daquela cidade, toma o ouro, toma a prata, coloca diante de Deus e faz tudo conforme o Senhor ordenara. O mesmo Deus de Josué está aqui nessa noite. Não mudou. Ele é o mesmo. Fique de pé. Senhor, nós queremos entender o que está por trás daquilo que a gente pensa que está certo. Senhor, as nossas definições não servem. Mas a revelação da Tua palavra, ela nos conduz à libertação. Porque é a verdade absoluta, inalterável, agindo na nossa vida. Então, Senhor, desbloqueia a nossa mente, destrava a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida de muito mais comunhão contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar o ancho que está diante de nós, a perceber, ó Deus, que a missão foi dada, e que por muitas vezes nós temos negligenciado. Nos ajuda, Pai, a vivermos o milagre e a sermos gratos pelas pequenas coisas. E por último, Pai, nos ensina, nos ajuda, nos desperta a desenvolver a coragem, o esforço e a leitura da Tua palavra de dia e de noite, para que a gente não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. É no nome de Cristo que eu te peço. Amém e amém. Senta um minuto, querido.